Gente querida do terror, nada, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Senhor Romário, é um prazer estar aqui. O meu nome é Carlos, também conhecido como Carlito da vovó Diamanta. Eu explico. Eu fui criado pela minha avó, mas por favor, esqueça todos os conceitos e teorias de meninos criados com vó. Não tem nada a ver. Eu não durmo na caixa, embora, confesso, viver sem preconceito nenhum com quem tem essa opção. Mas deixando esse detalhe bem explicado, vamos ao que realmente interessa. A minha história é complicada. A minha história, não sei se vocês irão achar aterrorizante, mas ela faz pensar, principalmente em tudo aquilo que nos cerca, e o senhor está certo. O sobrenatural não se resume apenas a terror, assustar, botar medo, não. São universos paralelos. E quando eles se cruzam, o bicho pega. E realmente pegou para mim. Mas eu vou começar desde o início. O meu pai, o pai Fabiano, ele era de uma cidade pequena, mas muito pequena mesmo. E morava com os seus pais, a avó Diamanta e o vô Adão. Então o pai Fabiano era filho de uma família de 4 irmãos, 2 casais. Era um menino feliz, era um menino trabalhador, não estudava, pois na época achavam que não era necessário estudar. Ele tinha feito o fundamental, estava bom demais. E ele trabalhava no pesado. E o meu pai tinha 16 anos quando conheceu minha mãe, Andréia. Andréia é uma menina linda, cheirosa. Imagina para um filho de marceneiro, criado em sítio, na enxada, com as mãos cheias de calo, poder ter nos braços aquela coisa linda. A minha mãe era uma boneca. E olha, ele com 16, ela com 15. E não demorou 3 meses e a caca estava feita. Traduzindo, eu. Minha mãe, que eu vou chamar aqui de aquela mulher, estava grávida de mim. Meu pai estava apaixonado, apesar dos 3 meses apenas, e tinha certeza que aquela mulher era a rainha da sua vida. E era um homem que, para a época, respeitava as famílias, os padrões. Chegou no pai daquela mulher, contou o que tinha ocorrido e disse que iria assumir e iria casar. E assim aconteceu. Eles casaram e foram morar nos fundos da casa da avó Diamanta e do vô Adão. Aí eu nasci e se passaram 7 anos. A casa era uma chácara. Era a coisa mais linda do mundo. Eu tive uma infância maravilhosa. E na sequência, depois de eu ter nascido, vieram meus irmãos assim, enfileirados. Só que eu era o queridinho da vovó. Mas a minha avó também tinha a responsabilidade de dar o básico para todos nós. Pois o meu pai trabalhava muito, dando a alma para trazer o máximo de conforto que podia para sua família. Mas aquela mulher, com 22 anos na época, vivia em outro mundo. Ela definitivamente não estava feliz
e me odiava porque eu era a razão da vida dela ter tomado outro caminho. Em resumo, eu fui aquele não planejado ou indesejável que só fez mal para aquela mulher. Ela não conseguia ter sentimentos de carinho com nenhum de nós. Ela era tudo menos mãe. Ela jogava na minha cara tudo o que sentia por mim. Imagine uma criança ouvindo daquela que deveria ser sua mãe, que era um estorvo na sua vida. Eu lembro. Sabe quando a gente entra na escola e no Dia das Mães a gente faz aqueles cartõezinhos, aquelas lembrancinhas? Eu fui e entreguei para ela. Nossa, eu tremia de emoção, era o meu presente para ela. Ela olhou e disse, mas tu é fresco mesmo, né? Rasgou e jogou fora. Naquele dia eu tive vontade de me enterrar, só não me enterrei porque eu tinha a avó de Amanta. Ela me disse que eu não deveria sofrer por causa daquela mulher. Porque aquela mulher nem gente era. A minha avó tinha uma birra da nora. Alguém vai dizer, mas toda sogra é assim. Pode até ser, mas a minha avó tinha todas as razões. E ela deixava claro que sim, eu não fui planejado, mas eu fui uma bênção na vida da família, na vida do meu pai, na vida dela, na vida do vô Adão. Eu era amado como também os meus irmãos. Eu só não era amado por aquela mulher porque não tinha amor para dar. Mas eu era importante sim. E não era coisa insignificante ou problema que aquela mulher tentava me convencer que eu era. E sabe, Sr. Romário, não foi difícil para mim. Eu tinha que escolher em quem falava a verdade e quem mentia. Para mim ficou claro que era minha avó. Não porque ela dizia aquilo que eu gostava de ouvir, mas que ela colocava tudo que a realidade me mostrava. Apesar de ser um menino de apenas 7 anos, eu já entendia muito de vida. O meu pai ouvia muito desaforo daquela mulher. De fracassado para cima, porque ela queria ser rica. Ela disse que sempre foi linda, que tinha tudo para fazer um casamento decente, morar numa casa maravilhosa, ser cercada de empregados, não precisando lavar, passar, limpar a casa e cuidar de crianças. Ela culpava meu pai por tudo. E tudo que o meu pai dava para ela era pouco. E Seu Romário, um dia aconteceu. Eu estava na casa da minha avó, meus irmãos estavam na casinha dos fundos. Quando meu pai chegou, encontrou a todos ali. Perdido, sem saber o que fazer. Sem comida, sem tomar banho. A casa estava vazia. Aí quando ele foi procurar aquela mulher, quem disse que encontrou? Não tinha uma peça de roupa, não tinha nada dela mais ali. E o dinheirinho que o meu pai guardava, pensando em melhorar a casa onde vivia, ela levou também. O meu pai não precisou procurar muito, não. Logo ele ficou sabendo o que todos no vilarejo sabiam. Aquela mulher, ela se encontrava escondida com um caixeiro viajante, um desses vendedores perdidos. Aí combinou com ele, fez a famosa montada na garupa e foi atrás da vida que ela achava que merecia. Imaginem o meu pai, ele se acabou. Ele vivia um sonho com aquela mulher. Ele vivia para a família. E descobriu que ela pensava dele o mesmo que pensava de mim. Nós éramos os estorvos. Olha, meu pai se afundou mesmo. Meu pai caiu. E olha que o vô Adão, a avó de Amanta, assumiram tudo, cuidaram de nós. Mas meu pai estava entregue. Não que ele parou de trabalhar, que virou um vagabundo, não. Não que ele se jogou na bebida, também não. Se ele pensasse em virar um trapo, o Adão dava um jeito de dar uma coça nele e logo vinha a prumo. Mas ele se sentia um lixo. Ele aprontou muitas,
Mas a minha avó sempre segurou, sempre esteve do lado dele, tentando recuperar o filho. Só que, seu Romário, eu lembro, eu já estava com 10 anos, de uma discussão da minha avó com o meu pai. E sem brincadeira, eu fiquei pasmo. Ela expulsou meu pai de casa, dizendo que poderia admitir tudo de um filho, que ela entendia toda a dor que ele sentia, a frustração, mas ela jamais poderia admitir uma atitude igual àquela. Mas expulsou meu pai assim? Naquela de vai e não vai levar nada daqui, nem as crianças. Eu vi aquilo. Eu vi meu pai arrumando uma mala pequena com as poucas coisas que ele tinha. E ele gritava, vocês vão ver, eu vou ser muito grande, eu vou crescer, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou mostrar para aquela mulher quem eu sou de verdade. A minha avó só gritava, a que preço, a que preço, a que preço, seu fraco, saia da minha casa, você não é mais meu filho. Só que, seu Romário, eu adorava minha avó, adorava meu avô, mas era o meu pai. E eu pensava que eu tinha que cuidar dele, e eu não queria ficar sem meu pai. Sabe, eu costumava dizer na minha escola que eu tinha uma mãe, 2 pais. A minha mãe era a avó de Amanta. Meus 2 pais eram o vô Adão e o vô meu pai. Eu não ia conseguir viver sem meu pai. Aí eu pedi para minha avó, perdoa, eu não sei o que ele fez, mas perdoa. Ela disse, não posso, meu filho, não posso, bem que eu gostaria, mas não posso, ele foi longe demais. Aí eu disse para ela que eu ia embora com meu pai. Na hora que eu falei aquilo, ela olhou meu avô, os dois ficaram em silêncio. Como se esperassem aquela atitude minha, ou como se ela acontecesse e não pudesse fazer nada. Foi quando minha avó foi na gaveta, pegou uma espécie de gargantilha de prata, grossa, não daquelas grosseiras, né, grossa, com uma medalhinha com um símbolo, que até hoje eu não sei o que é, colocou no meu pescoço, me abraçou com força, me deu um beijo, disse que dali por diante eu estaria por minha conta, mas que eu nunca tirasse aquele cordão do pescoço. Pediu para que eu prometesse. Bom, eu prometi, dá para imaginar, né? Era mais fácil eu tirar o pescoço do que tirar a garantia. E eu segui com meu pai. O vô Adão, depois que eu disse que ia junto, escondido da minha avó, deu uma certa quantia em dinheiro pro meu pai. Falou assim, ó, isso aqui não é pra ti não, tá, ô decepção. Mas isso aqui é para o inocente que vai contigo. Porque esse te ama. E com certeza tu não merece esse amor. Meu pai pegou o dinheiro. Falou para ele e disse, pode ter certeza que eu vou lhe pagar em dobro. Ele, eu não quero. Eu não quero nada que venha de você. E fomos embora. Fomos embora. Olha, foi triste. Fomos embora, andamos vários e vários quilômetros. Pegamos 2 ônibus, um mais simples, que é o que levava da minha cidadezinha até a cidade polo da região, e o outro maior, mais confortável, que levava até a capital. Mas no meio do caminho, não sei porquê, nós descemos numa parada lá, meu pai disse, pegue sua mala, nós vamos ficar aqui. Eu digo, mas nós não vamos para a capital, pai? Eu digo, não, mas o que nós vamos fazer aqui, pai? Ele disse, eu não sei, disse meu pai. Mas vamos ver. O ônibus partiu. E meu pai chegou no dono do posto de parada e disse que era bom de cozinha, que sabia trabalhar, que disse todos os seus dotes. O cara olhou, na região a mão de obra não devia ser tão, digamos assim, qualificada, e falou para o meu pai, então volte amanhã, que nós vamos testar essas suas aptidões. O meu pai disse, eu não tenho como voltar, porque eu não tenho para onde ir. E eu estou com esse filho pequeno aqui. Se eu tiver um pouso para mim, amanhã eu mostro para o senhor. Senão eu vou embora. O
cara olhou meu pai assim, sabe? Viu aquela confiança naquele jovem. E aí, não, jovem, meu pai era quase um menino, já tinha um filho da idade que eu tinha. Imagina, ele foi pai com 17 anos. Está bom. Aqui a gente tem umas casinhas para os funcionários. Use aquela lá e amanhã venha conversar. Passamos a noite ali. Meu pai me levou com o dinheiro que meu avô tinha dado para jantar no restaurante. Nossa, eu achei aquela comida assim magnífica. Meu Deus. Tinha até gasosa e sobremesa. Juro, tinha gasosa e sobremesa. Meu pai fez o tal teste. O homem ficou impressionado. Ele estava empregado. Nós tínhamos uma casa para morar. Mas aquele cantinho que ele ofereceu provisório virou a nossa casa. Logo meu pai correu, conseguiu uma escola para me matricular. Tinha outras crianças, filhos de funcionários ali, que pegavam o ônibus para ir para a escola. Esse ônibus eu comecei a pegar também. Nossa, foi um ano incrível. Eu, meu pai e eu. Embora eu tivesse muita saudade dos meus irmãos, do vô Adão e da avó Diamanta, eu estava feliz com o meu pai. Eu adorava o meu pai. Cara, que toda vez que eu via aquele cordão assim no meu pescoço, dava, sabe, uma mágoa de saber que eu tive que me separar daquelas pessoas que eu tanto amava, daquele lugar que eu me criei, mas era uma nova vida. E quando eu cheguei novo na escola, sabe que criança quando chega nova na escola, pô, o mundo infantil, ele é medonho. Ele sofre bullying. E sempre tem o valentão, aquele que quer se mostrar. E eu estava ali acanhado, quieto no meu canto. Aí o valentão chegou me empurrando, eu não queria confusão, meu pai dizia para não ter confusão, mas eu olhar para a cara dele assim e dizer, ele não sabe o que está metendo, eu vou dar uma no meio dele que não vai sobrar nem um dente. Mas ele foi me empurrando. Aí me puxou pela camisa e rasgou. Aí ele viu o cordão e disse, olha que bonito, esse eu quero para mim. Botou a mão. Quando botou a mão, ele deu-lhe um berro. Quando eu vi a mão dele, mas estava queimada. Nossa, ele gritou, vieram os alunos, vieram professores, veio todo mundo, a escola era pequena. Aí veio a dona Matilde, que era a nossa professora, adorava aquele cara, lógico, nem me conhecia. O que você fez, seu isso, seu aquilo? Eu disse, eu não fiz nada. E os alunos disseram, realmente ele não fez nada, mas o que aconteceu? Olha a mão dele estava assim. Aí foi quando uma menina disse, ele queimou a mão quando botou aí no cordão, no pescoço. Eu disse, não é isso. Dona Matilde chegou assim, que cordão é esse? Botou a mão assim, nada. E quando ela botou a mão, eu botei, a senhora não vai arrancar meu cordão. Ela, não, claro que não, por que eu quero isso? Mas esse cordão não era uma história, mas, tá, uma história maluca. Não podia ter queimado daquela forma, e se queimasse daquela forma, meu pescoço estaria... Bom, ficou dito pelo não dito, as outras crianças me olhavam atravessado, sabe? Umas tinham medo de mim, levaram o menino pro hospital, sei lá, posto de saúde, o raio que fosse. E a mão dele ficou com problema até para mover os dedos. Queimou e queimou fundo. Eu não conseguia entender. E não tinha ninguém para me explicar. E claro que eu não podia contar para o meu pai, porque meu pai trabalhava muito. E eu não queria levar problemas. Ele realmente se tornou muito importante, porque era uma parada de ônibus, mas era uma parada pequena. Cidade de interior. Mas a comida do meu pai começou a chamar a atenção, os lanches, até melhorou um pouco o movimento. E entre os novos clientes que vieram, chegou um que não veio ali para conhecer a comida do meu pai, não, veio por interesse, era o candidato a prefeito. Era ano de eleição. A campanha nem tinha começado oficialmente, mas ele já estava ali, lógico. E o mais impressionante, eram 3 candidatos. E aquele que foi até lá, era o último na intenção de voto. Tinha 2%. E o meu pai ouviu o pessoal comentar, dizer, pô, como é que ele faz campanha? Pelo amor de Deus. Aí disseram o nome do candidato, já ganhou, vai arrebentar, está com 60 e poucos %. O segundo colocado está com 30 e lá se vai, e está esse bobo aí fazendo campanha. Aí meu pai meio que sentiu uma coisa estranha.
Aí chegou no bobo, mas bem assim, ele conversando com o papai, meu pai chegou, bom dia, seu bobo. O homem ficou, escuta aqui, ó, rapaz, o que está acontecendo? O senhor não é o candidato bobo? Pelo menos é assim que chama, todo mundo chama o senhor. E ó, rapaz, o cara já levantou, e o cara era grande. Tá me tirando, rapaz? Quer perder teu emprego? Quer, sabe? Aquela coisa assim, o cara ficou invocado. Ele odiava ser chamado de bobo. Aí foi quando meu pai disse assim, gostei de ver, o senhor tem raça, o homem. Só que o senhor não enxerga. Se todo mundo conhece o senhor como o bobo, por que não organizarmos uma campanha falando a todos, acredite no bobo, pois os inteligentes até hoje nada fizeram pela cidade. Tinha mais alguns homens na mesa assim, todos ficaram olhando, intrigados. O homem disse, ô rapaz, senta aqui, vamos conversar. Meu pai, não, estou trabalhando. Se o senhor quiser conversar comigo, a gente marca outra hora. Eu venho aqui hoje de noite, o cara falou. Tá bom. Aí meu pai terminou o expediente, foi lá para casa, me cobrou as lições, sabe? Olhou minha roupa, se estava limpa, perguntou como foi o dia. Meu pai era aquele paizão. Nossa, eu adorava aquele homem. Aí chegou o tal candidato lá. O cara era um comerciante forte. O cara não gostava muito dos prefeitos. Mas era um cara que não tinha simpatia, um cara que, como ele resolveu do nada ser candidato. Se bem que sabia que a sua missão era quase impossível. Aí foi que o meu pai disse, mas o impossível é o mais extraordinário. E o extraordinário é o que fascina as pessoas. A não ser que elas sejam bobas. E se elas forem bobas, elas são iguais ao Senhor. Aí o cara diz, mas então começou errado a tua lógica, porque eles não acreditam em mim. Então eles não estão fascinados. Meu pai disse, então, mais bobos são, pois não conseguem enxergar uma nova opção. Senhor Romário, aquele homem ficou conversando com meu pai por mais de 3 horas. No outro dia, meu pai pediu demissão. O dono do posto não queria que ele saísse de jeito nenhum. Então, a pedido do candidato, eles combinaram o seguinte: a campanha pagaria o salário do meu pai voltaria no final da campanha, caso ele não fosse eleito. Fecharam o acordo. Só que antes de sair, meu pai olhou para o dono do posto e disse: eu trabalho para o senhor porque o senhor é um homem digno, é um homem de palavra. Então eu quero que o senhor fale aqui, na frente do bobo, que o senhor vai votar no meu candidato. O homem ficou branco, porque lógico que ele não iria votar. Mas naquela situação ele disse: palavra empenhada, um voto o senhor tem. O homem olhou para o meu pai disse: viu? Parece difícil, mas não é tanto assim. E foram para a campanha. Quando foram para a campanha, meu pai começou a comandar tudo. Parecia que ele era da política. Parecia que... Eu ainda perguntava, pai, de onde vem essas ideias? Como é que... Não sei, filho. Não sei. Bom, talvez eu até saiba, mas isso aí não. Deixa pra lá. Nossa, eu senti um orgulho do meu pai. E aí eu lembro de uma conversa que ele teve com o candidato. O senhor acha que existe alguém mais bobo do que aquele que quer criar uma concorrência para si próprio? O cara não entendeu. Eu vou lhe explicar. O senhor é fazendeiro. É fazendeiro igual aos outros candidatos. O senhor explora a mão de obra local. O cara aqui, por favor, uma campanha só funciona quando houver pratos limpos. O senhor vai fazer discurso lá fora. Aqui dentro nós vamos falar a verdade. Tinha outros assessores ali que, nossa, por muito menos aquele homem zarrão já teria quebrado
outra pessoa, mas não sabia, ninguém sabia por quê. Ele estava hipnotizado pelo meu pai. Então meu pai falou que a campanha dele seria a prova do tão bobo que ele era, porque ele traria uma indústria para a cidade. Ali, ele tiraria a mina de ouro dos comerciantes locais e dos fazendeiros locais, que era a mão de obra barata por falta de oferta de empregos. Ele seria atingido. Ele daria a prova de ser bobo, mas que pensava no melhor para a cidade. O melhor para a cidade seriam novos empregos, um dinheiro novo, salários justos. Então uma empresa teria que vir. Aí foi quando o candidato perguntou, tá, tem que vir. Mas de onde virá essa empresa? Foi quando meu pai mostrou um recorte de jornal que ele tinha encontrado no posto que ele trabalhava, de um cara que estava no ônibus, que falava de uma nova indústria que queria se estabelecer. Tinha uma reportagem boa. Não deu outra. O candidato ligou para um deputado que ele conhecia, não era um deputado tão forte assim, mas era um político, conseguiu agendar uma reunião. Aí disse que se fosse eleito, daria o terreno, daria isenção de impostos, daria todas as vantagens para a indústria desde que ele se instalasse ali. Aí mostrou as vantagens também, de toda a parte logística, a estrada era boa, estava perto da capital. E os empresários aceitaram a proposta e resolveram investir dinheiro. Então a campanha pegou força, porque ele iria trazer a empresa. Bastava ser eleito. E com essa empresa viriam outras, aquelas satélites. Então ele não estava prometendo um polo industrial, um terreno vazio, ele estava prometendo uma empresa que viria se ele fosse eleito. E a coisa cresceu. A coisa cresceu. O tal deputado, quando viu a força da campanha daquele prefeito e da região que ele abrangia, levou para o partido, candidato a governador do partido, disse, poxa, isso aí é uma região que a gente não tem e vale a pena investir. Bom, a coisa foi uma bola de neve e o bobo foi eleito, deixando seus adversários com cara de bobo. Depois da eleição, eu ficava imaginando o que aquele homem faria pelo meu pai. No mínimo uma secretaria, sabe? Mas meu próprio pai ficou surpreso. Porque o homem disse para ele que ele não faria parte do seu governo. Que os planos eram outros. E pasmem, o plano era comprar o posto, a parada que o meu pai trabalhava. Eles comprariam em sociedade. E, sabendo que novas empresas chegariam, uma empresa, antes de começar suas atividades, ela tem que ser construída. Então são muitos operários, são muitas pessoas que iriam chegar. O novo prefeito disse para o meu pai, seremos sócios, meio a meio, vamos manter a parada, mas ali, já que você cozinha tão bem, vamos montar uma cozinha industrial e vamos servir as refeições para todos que chegarem de novo aqui para trabalhar nas obras. Seu Romário, nós estamos falando de mais de 1000 pessoas, almoçando e jantando todos os dias, com o meu pai fornecendo as refeições. Só que do nada, os planos foram por terra, porque o número aumentou, porque mais 2 indústrias satélites, daquelas que fornecem matéria-prima para a indústria Polo, vieram.
Imagine. O comércio da cidade começou a bombar, começou a chegar gente de todo lado. E nessa de chegar gente de todo lado, não poderia, sabe, virar um favelão, porque, lógico, vem gente com, sabe, um profissional, com algo a oferecer, vem gente totalmente despreparada, vem gente que fica sabendo dos empregos lá no fim do mundo, pega a família, chega sem eira nem beira no lugar. Então foi tudo organizado. A prefeitura, com a ajuda daquele candidato a governador, que era prefeito de uma cidade importante, que tinha máquina, construiu um bairro popular para absorver toda aquela mão de obra, todos aqueles novos moradores. O trabalho não faltava. Muitos ali ficariam trabalhando nas indústrias depois que elas começassem realmente a produzir. O dinheiro pago pelas indústrias era muito mais alto do que o pago pelo comércio local e pelos fazendeiros, e esses tiveram que aumentar os salários. Começou a girar dinheiro na cidade e o prefeito virou Deus. E aquela cozinha industrial e aquela parada viraram uma mina de ouro. Nos áureos momentos, meu pai comandava 30 funcionários para dar conta. Bom, resultado, rapidinho, meu pai também estava construindo uma bela casa para nós três. Porque, do nada, ele conheceu a filha do candidato, que ele tornou prefeito, Aline. E foi um encantamento mágico. E os dois acabaram casando. E a Aline era totalmente diferente daquela mulher. A Aline era carinhosa comigo, a Aline era interessada por mim, a Aline cuidava de mim até mais do que cuidava do meu pai. E a Aline foi trabalhar com meu pai também, lá na cozinha industrial, lá no posto. Passou aquela euforia das construções, os contratados continuaram na cidade. Aqueles que não conseguiram os seus empregos simplesmente não puderam ficar, que armaram um esquema que gente desempregada ali não ficava. Davam uma bolsa para eles, um dinheiro para eles, para o cara e para sua família, botavam num ônibus e levavam para bem longe. Ele teria o suficiente ali para viver, sobreviveram 6 meses e depois ele que se virasse. Não deixaram surgir aquele bolsão de favela. A cidade cresceu. E tudo que o prefeito fazia era aplaudido. Sem dúvida alguma, o bobo se transformou no melhor prefeito da história da cidade. E aí, com o fim das obras, a cozinha industrial foi para dentro das empresas. E o meu pai ficou no posto. Ele comandava o posto, que também cresceu. Tinha os caminhões, enfim. Tinha o restaurante. Aí, numa certa noite, eu conheci o Janjão. O Janjão era um motorista de uma carreta, sabe aquela carreta maravilhosa que eu olhava e eu dizia, um dia eu vou ser carreteiro, eu vou ter uma carreta igual a sua, seu Janjão. Mas era aqueles faróis de milha, era aquela coisa assim, era alucinante. Atrás, assim, no cavalinho, tinha uma espécie de quarto para ele, o que era uma raridade nos cavalinhos brasileiros. Aquela carreta era uma carreta já de idade que foi importada, então era uma casa, eu achava aquilo lindo. E o seu Janjão fazia frete para uma das 3 indústrias. Então ele saía carregado na segunda de manhã, ia para a capital, voltava com ou sem frete para estar ali na sexta, no sábado, passar o fim de semana ali, e na segunda carregar. Então o seu Janjão era muito dos carreteiros que tinham essa linha, só que ele não tinha família. Os outros dormiam em casa. Então ele dormia no seu caminhão.
Então o pátio, no final de semana, tinha assim, uns 10 caminhões, 20 caminhões. Mas basicamente só o seu Janjão ficava ali. Então ele virou um amigo da casa. E eu lembro que era um sábado, frio. Aí estávamos, Alice. Aí estávamos nós ali. Meu pai, sua nova esposa, o meu anjo que eu faltava muito pouco para chamar de mãe. Ela supria todas as minhas carências. E uma meia dúzia de clientes ali. Já era tarde. Nós já estávamos para fechar o restaurante, que normalmente fechava ali por 10 horas da manhã e voltava a trabalhar às 6 horas. Mas eram 2 turnos, não é que meu pai ficava o tempo todo ali. Mas naquela noite calhou de estarmos ali. E eu achei estranho até que a minha nova mãezinha não costumava ficar ali até aquelas horas, principalmente no final de semana, mas naquele final de semana ela quis ficar. Tudo muito estranho. Nisso, parou um carro. Uma família. Um casal. Uma menina. Dos seus 14 para 15 anos. Que era também a minha idade. Nossa, quando aquela menina chegou, assim, a gente trocou um olhar, mas eu senti uma coisa naquela menina. Ela era linda. Mas não era só fascinação pela beleza dela. Tinha algo mais. Eu cheguei a me arrepiar e ela também me olhou assim. Tá? Nisso parou outro carro. Enquanto eu vi no fundo, assim, vários carros parando. Eu disse, nossa, a casa vai lotar agora? Que hora nós vamos sair daqui? Mas os outros carros simplesmente pararam e desligaram o farol. Nisso, entra uma senhora, magra, seus 60 anos, muito bem vestida. Cumprimentou meu pai, cumprimentou minha nova mãezinha, olhou para mim, de cima a baixo, e saiu andando pelo salão assim, mas não cumprimentou mais ninguém. O mais engraçado é que parecia que as outras pessoas ali não notaram a sua presença. Eu dizia, mas como não vai notar, cara? Ela foi direto na mesa daquele casal, daquela menina. Quando a mulher olhou aquela senhora, ela deu um berro, sai daqui, nos deixe em paz. O marido dela, o que está acontecendo? E a menina, eu percebi que, diferente do seu pai, ela enxergou a senhora. Ela começou a chorar. Aí a mãe dela, desesperada, abraçou. Todo mundo olhava ali, ninguém entendia nada. Ela gritava, sai daqui, deixa minha filha, deixa minha filha, deixa minha filha, sai daqui, deixa minha filha e vai embora. O marido dela dizia, o que está acontecendo, meu Deus do céu? Tu tá louca? O que está acontecendo? Tá falando com quem? Tu tá louca? Nisso aquela mulher pegou a menina pelo braço, a menina olhou para ela e saiu andando. E saíram pela porta. Meu pai paralisado, a Aline paralisada, eu paralisado, a mãe da garota chorando, desesperada, o homem sem saber o que fazer, tentava segurar, não sabia se ia atrás da filha, não sabia o que estava acontecendo, porque para ele a filha tinha saído sozinha, caminhando para a rua. Aí a mulher foi em direção à porta, tentou abrir, não conseguiu, a porta estava trancada, e ela gritava, a porta está trancada, a porta está trancada. Aí os outros que estavam ali também começaram a ficar preocupados, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Foi quando eu saí, eu olhei, aqueles outros carros que tinham estacionados, eles acenderam os faróis, desceu um monte de gente, todo mundo vestido de preto, e aquela menina seguiu caminhando em direção àquelas pessoas. Enquanto a senhora ficou no meio do pátio, o pátio mais escuro, ficou ali, olhando a menina aí, e ela estava indo. E a mulher gritava dentro do restaurante, gritava, tentava abrir, não conseguia abrir, ninguém conseguia abrir.
Poxa, não dá para entender aquelas portas trancadas, nós estávamos trancados ali. Foi quando eu fui no fundo. O meu pai, aquela coisa, né, por segurança, ele tinha um taco de beisebol que ele guardava no fundo. Eu fui lá, peguei aquele taco e dei no vidro da porta. Quando quebrou, que estilhaçou aquele vidro todo, meu pai disse: tu tá louco, rapaz, o que tá acontecendo? E já tava uma histeria, a gente gritando, aquela coisa toda. Eu dei com o pé na porta, eu abri a porta. Aí aquela mulher virou para mim. Seu Romário, os olhos dela eram de fogo. Os olhos dela eram paralisantes. Eu não conseguia fazer nada. E ela me atraía. Eu também estava sendo puxado por ela. Eu estava indo. Alice olhava com uma cara de satisfação. A mãe da menina continuava desesperada. Mas ela não conseguia sair do restaurante porque aquela senhora segurava, não entendia, tinha toda uma força. O pai da menina totalmente atônito, e o meu pai com uma atitude meio esquisita. Os outros que estavam ali, bom, eles estavam mais perdidos do que todo mundo. De repente o seu Janjão ouviu aquela barulheira toda e ligou os faróis da sua carreta, mas aquilo iluminou até a Via Láctea. Quando aquela luz chegou naquela senhora, ela simplesmente sumiu na nossa frente. E os carros estacionados no fundo, cada um daqueles entrou no seu e deu aula. E o seu Janjão já desceu armado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí eu me senti livre daquela atrofia, sei lá. Eu fui correr até a menina, ela estava sentada no chão, chorando. Eu a abracei, ela me abraçou com força. Aí vieram seus pais, vieram outras pessoas ali, levaram ela para dentro. A Aline olhava com uma cara que eu nunca tinha visto. Ela sempre meiga, simpática, ela olhava com uma revolta. E o meu pai assustado. Eu não entendi nada. Eu sei que um dos que estavam ali disse: pô, não vai chamar a polícia? Meu pai não queria chamar a polícia, a Aline também não queria, mas chamaram, veio a polícia. Aí tentamos explicar o que aconteceu, mas ninguém entendia nada. Aí foi quando os policiais pediram para ver as câmeras, porque o posto tinha câmeras. Aparecia tudo, menos aquela bendita senhora. Era algo impressionante. E os carros lá fora, dava para ver os vultos todos de preto, mas não dá para identificar ninguém. A coisa entrou madrugada dentro. No outro dia não se falava outra coisa. Nós saímos ao amanhecer do posto. E eu estava zonzo. Eu sabia o que tinha sentido, mas não conseguia entender nada. Foi quando eu fui até o hotel da cidade, onde o casal e a menina ficaram hospedados. Eu tinha que conversar com aquela menina. Aí eu fui. O nome dela era Simone. Quando eu cheguei lá: tudo bem, Simone? Aí ela disse: comigo tá, e pra ti, Carlito? Foi quando a ficha caiu. Como que eu sabia o nome dela e ela sabia o meu nome? O que ligava nós dois? Aí eu perguntei para ela o que tinha acontecido. Ela disse que não sabia. Que a mãe dela não explicava nada. Que o pai dela não estava entendendo nada. E a única coisa que ela lembrava é que estava indo em direção àquelas pessoas, conduzida por uma mulher que ela nunca tinha visto, mas que ela não podia evitar, como se ela fizesse parte daquele grupo, até pertencesse àquele grupo. Aí eu disse: eu senti a mesma coisa. Agora, o mais engraçado é que quando as câmeras foram vistas, não aparecia aquela senhora. Não tinha explicação. Ou melhor, tinha uma explicação, mas nós não sabíamos qual era. Foi quando
Eu falei para Simone, vem comigo. Nós saímos do hotel, fomos até o posto e eu liguei para minha avó. Eu liguei para minha avó. Quando eu fui contar, a minha avó simplesmente disse: aconteceu. Eu disse: mas aconteceu o quê, vó? A mãe dessa menina, disse a minha avó, em troca, e vai saber o quê? Em troca de algo que ela queria muito, ela negociou a sua filha com forças satânicas. E essas forças vieram buscar o que lhe pertencia. Eu disse: vó, mas isso aí não tem lógica, vó. Isso aí não tem lógica, está tudo muito mal explicado. Porque se essa tal mulher entrou, quase ninguém viu, só eu. Aí minha avó disse: só você, seu pai e a mãe da menina? Eu disse: é. O pai da menina não. Não. Então ele não estava sabendo. Mais alguém viu? Eu disse: Alice, a mulher do meu seu Romário. Do nada, eu gritei: vó, não é possível. Aí eu botei a mão no meu pescoço. O cordão. Ficou tudo muito claro para mim. O meu pai havia me negociado por ser o seu filho mais velho. Ele me deu em oferenda em troca de muito dinheiro. A minha avó, uma índia, conhecedora dos universos paralelos, não conseguiu perdoar meu pai e me deu aquele amuleto para me proteger. E eu só consegui quebrar aquela porta, eu só consegui sair na rua e só consegui resistir àquela mulher que eu estava com a proteção do amuleto da minha avó. E fui eu sim que fiz seu Janjão acordar. Fui eu que me atravessei nos planos deles. Fui eu que salvei aquela menina do pior. Então é por isso que o meu pai enxergava aquela mulher. Eu só não entendia porque Alice... Meu Deus. Claro. A minha nova mãe, independente do nome que tinha, que às vezes eu me confundia, parecia que eram várias pessoas, na verdade fazia parte. Ela era membro daquela seita. E ela estava ali para ter certeza que o meu pai cumpriria a sua promessa, pois ela sabia da dificuldade que eu estava protegido pela minha avó. Mas na hora certa ela agiria, mas ela não conseguiu me separar do amuleto. Aí eu lembrava que ela ia, me ajudava no banho, eu já um rapazinho todo cheio dela, essa coisica aí eu já vi muito, tu tá louco, e ela tentava tirar o amuleto e não conseguia. Eu lembrava daquilo tudo. Foi ela sim que fez o meu pai descer do ônibus quando ele chegou naquele posto. Veio aquela imagem na minha cabeça que o meu pai tentou mais ou menos disfarçar, mas aquele carro que estava estacionado no canto, que passou desapercebido, uma mulher muito bonita ali, era ela. Foi ela que enfeitiçou meu pai para que ele ficasse ali, para que ele conhecesse o pai dela, que vai saber se fazia parte ou não da seita. Mas estava tudo armado para o meu pai chegar ali, ficar, e aquele posto ser o ponto de encontro, onde Simone e eu seríamos entregues para o ritual.
Ritual esse que só não aconteceu por causa do amuleto, a proteção dada por vó de Amanta. Eu conversei com Simone. Ela estava tão decepcionada quanto eu. Chamamos o pai dela, contamos tudo. E a mãe dela não conseguia negar. Chorava, 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 chorava e não conseguia negar. A decepção que Simone sentiu ao perceber que era uma moeda de troca para a mãe foi a mesma que eu senti. Aí quando eu cheguei em casa, a Aline não estava mais. Só encontrei meu pai no sofá. Quando eu me aproximei dele, ele disse: "Você vai me perdoar? Eu tenho chance de receber o perdão do meu filho?" Eu olhei para ele e falei: "Eu não tenho por que perdoá-lo, porque eu não tenho pai. Eu não sou o seu filho." Senhor Romário, eu fiz o caminho contrário. Deixei meu pai, nunca mais soube dele, e fui morar com a minha avó. Ali eu sabia que estaria protegido. O mais impressionante foi que, em conversa com o pai de Simone, ele achou melhor sua filha também ir comigo. A mãe de Simone não poderia mais fazer nada pela filha, nem para o bem, nem para o mal. Acabou internada numa clínica psiquiátrica, de onde nunca mais saiu. O meu pai anoiteceu e não amanheceu. Simplesmente saiu caminhando, sem ninguém saber para onde, quando ou porquê. Poucas notícias se teve dele. Anos depois, apareceu uma foto de um morador de rua, que lembrava muito meu pai quando jovem. Mas, mesmo com a foto em mãos, se tivéssemos interesse de encontrá-lo, ainda assim seria complicado. Resolvemos ignorar. Ele escolheu seu destino, então que carregasse a sua cruz. A filha do prefeito, o ser humano que mais me enganou nessa vida, continuou a sua caminhada como se nada tivesse acontecido. Livre, leve, solta, bonita, bem financeiramente, carimbou seu passaporte e foi morar na Europa. Uma nova vida no velho mundo. Só o que eu soube dela até então. Quanto a Simone, o destino nos uniu. Um ajudaria o outro. Uma parceria para nos fortalecer. Foi tenso, mas Simone e eu nos tornamos grandes amigos. Ouvíamos atentamente todos os ensinamentos que vó de Amanta nos passava. Começamos a nos preparar para uma vida que sabíamos ser longa, pois aquela sacerdotisa, a grande mestre de uma seita terrível que adora forças da escuridão, não desistiria nunca de nós, como jamais desistiu. Porém, todas as suas investidas encontrou as portas fechadas, pois vó de Amanta e vô Adão souberam nos proteger. Mesmo quando eles partiram desse plano, nos deixaram prontos. Simone se tornou minha esposa e passamos a dividir uma vida juntos. Nunca tivemos filhos para não correr o risco de deixar uma herança maldita para os inocentes. Mas vivemos bem. Tivemos uma longa parceria. Simone já foi embora. Hoje eu sou um homem de idade que apenas aguardo o meu chamado final, mas na certeza que eu consegui, graças ao poder da minha avó e graças à fé que eu sempre tive em Deus e na parceria de Simone, consegui não me deixar render por um ato falho do meu pai, que simplesmente me trocou por uma ambição. Aquele que para mim era o exemplo dos exemplos se tornou ainda menor do que aquela mulher. Na verdade,
os dois sempre se mereceram.